Características de Jesus que eu devo ter. Repete aí, características de Jesus que eu devo ter. A gente falou naquele Tadel sobre, primeiro, humildade, que um líder que não é humilde não consegue se desenvolver, pois não está aberto a mudança, não é flexível. Mudança e aperfeiçoamento requerem humildade. Sem isso não conseguimos abrir mão de achismo ou sofismas. Falamos também sobre mansidão. Mansidão é uma força controlada. O líder precisa aprender a controlar a sua força, as suas emoções. E mansidão não é fraqueza, amém? Ela, na verdade, é coragem, não é timidez. Porém, ela é moderada, não excessiva, significa modéstia. Não é exibicionismo pessoal, mas é graciosa, não arrogante. Por isso falamos também sobre retidão. É quando se fala e se faz a mesma coisa. Líderes que falam uma coisa e fazem outra, ou ainda que fazem uma coisa no público, outra no secreto, tudo isso tem prazo de validade. Falamos também sobre paz. Não falamos sobre paz, nós falaremos sobre paz hoje, amém? Essa é a quarta característica, e das características das 7, mas na verdade já está vindo até a 8ª, nem sei se não... A gente não vai analisar toda a personalidade de Cristo, da qual nós conseguimos imitar. Então a quarta característica é paz. E está tranquilo para nós, né? Porque nós somos da paz. Seja um líder que traz paz, que sabe trazer reconciliação entre os seus liderados. Seja uma pessoa que traz paz, que sabe trazer reconciliação no seu relacionamento do seu cotidiano. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, vamos ler eles até o 8. Deixa eu até abrir aqui, porque no meu esboço só está até o 5. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quem não sabia disso? Não precisa ter vergonha, não. Eu sei que tem gente que não sabia. Quem não sabia disso? Aí, amém. Eu não lembro se eu sabia, então eu vou levantar a mão. Quem não sabia disso? Cada vez da pergunta eu levanto um pouco mais a mão. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Uau! Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os irmãos? Daí, versículos 7 e 8. Complica um pouquinho mais. Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. Cara, a gente tem visto o cenário da igreja atual, infelizmente tem acontecido isso. Pastores sendo julgados por pessoas que não conhecem, pessoas que vivem o sobrenatural sendo julgadas por pessoas que só conhecem o natural. E isso Paulo diz que é para vergonha. Versículo 7. O simples fato de moverem ações, e no caso judiciais, uns contra os outros, já é completa derrota para vocês. Porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem ficar com o prejuízo? Ou, como eu já ouvi uma vez, e eu nem imaginava que estava na Bíblia, uma vez eu ouvi uma situação que aconteceu, e eu ouvi o pastor Ebi falar que nós vamos escolher sofrer o dano. E eu não entendi aquilo ali, porque passei batido nesse versículo e eu não conhecia essa parte. E essa parte ela exige muito da gente para a gente compreender isso. Eu reconheço, pelo menos de mim, exige muito de mim. Por quê? Porque eu não quero sofrer prejuízo. Quantos aqui acordaram para essa manhã e falaram: rapaz, hoje é um bom dia, uma ótima terça para eu sofrer o prejuízo? Ninguém. Só que aqui, óbvio, Paulo estava falando sobre uma questão de indisposição entre irmãos. E ele não vai falar que não deve haver.
Ele não está falando, ele não está focando o problema, amém? Ele está focando a solução, até porque essa é mais uma característica de um bom líder. Ele não foca o problema, ele foca a solução. Porque se você focar o problema, parece bolo. Ele vai, pão, quando você coloca fermento, ele só vai crescer. Não, você foca a solução. Vamos assar esse pão e acabar com ele. A margarina quentinha depois que ele sai do forno. Então não foque o problema, foque a solução. Então Paulo, ele não estava focando o problema. Qual que era o problema? Indisposição entre irmãos. Com você eu não sei se aconteceu. Aqui geralmente não acontece mais em Santarém, na paz do Japão, lá em Tóquio, porque eles não se comunicam muito. O japonês com o inglês é complicado, mas aqui não acontece. Comigo já aconteceu. De eu não ficar bem com o irmão, eu precisar de uma outra pessoa para que venha advogar entre nós, não achando certo ou errado da questão. Até porque, quantos tem aqui tem mais de um filho? Legal. E quantos aqui tem que não tem filho, nem casado mas tem pelo menos um irmão? A minha, dá para levantar as duas mãos. Toda vez que eu sou o mais novo de 3 irmãos, então eu sempre apanhei em casa. E até eu passar os 2 em altura. Então, só que quando a gente se pegava, a minha mãe não trazia. Falei, opa, vamos parar com essa fusarca aqui dentro de casa. Quem que está certo na questão? Minha mãe não fazia isso. Ela falava, abraça teu irmão, dá um beijo nele e fala que eu te amo. Abraçava meu irmão, dava um beijo nele e falava, a mãe te ama. Falei, não, é você te amo. Fala, amém, eu te amo. Minha mãe, ela não ficava perguntando, quem que está o certo nessa bagunça aqui? Quem que é o certo dessa confusão que está havendo aqui? Não, por quê? Porque mais do que exercer ou me dar o direito do exercício da justiça, mais importante do que me dar o direito do exercício da justiça, era haver reconciliação entre os filhos. E você que, exceto né, num caso grave, mas talvez você não vai se lembrar da tua mãe fazendo um julgamento para tentar descobrir quem que estava certo ou errado numa briga que, na verdade, acho que a gente já não faz isso porque a gente não tem tempo para perder. Mas não quero saber quem começou. Porque é sempre assim, né? Sempre ele começou. Não quero saber quem começou. Mas daí vinha de um lado que a gente nem sabia de onde. Não estava nem a placa do carro. Eu não quero saber quem começou. Eu não quero saber quem está errado. Vocês se perdoem e se reconciliem. Quantos já perceberam, talvez agora, isso? Ou perceberam já antes disso? Ou quantos já fizeram isso com seus filhos, viram seus pais fazendo? Então, se nossos pais, que a Bíblia diz que eles nos corrigiam segundo lhes parecia bem, ou segundo aquilo que eles tinham entendimento, quanto mais Deus. Então, o desejo de Deus não é fazer um tribunal entre mim e você para que a gente degladie para saber quem está certo. O desejo de Deus, porque isso é focar o problema. O desejo de Deus se você sabe que o teu irmão tem algo contra você, ele aponta o ofensor, amém? O seu irmão tem algo contra você. Vai você como ofendido e reconcilie-te com ele. Mas foi ele que começou. Você sabe que ele tem algo contra você? Vai, pega sua oferta, deixa aqui. Vai, e depois você vem e faça a sua oferta. Então, Deus não está falando, vai até ele, coloque na mesa, veja quem está certo, quem está errado, porque o exercício da sua justiça é válido. Não, a Bíblia diz que o exercício da nossa justiça é trapo de imundícia. Então, a paz excede qualquer exercício de justiça humana. Então, quando a característica é um líder que traz paz, entender o desejo de Deus, a paz do significado de Deus, não da minha. Até porque muitas vezes para a gente paz estão brigando, parece mais fácil, ou não é? Depois, principalmente quem tem 3 filhos pequenos, né, Bruno? Finge demência. Daqui a pouco passa e eles estão brincando tudo bem de novo. Não dá para fazer assim também.
Com as crianças às vezes dá, mas nós estamos falando de irmãos adultos. Paulo ele está fazendo, existe uma situação. Se existe uma situação, não leve essa situação para alguém que não é cristão, para advogar, para julgar entre vocês, para ser um mediador de conflitos, mas que vocês procurem alguém sábio, aprovado pela igreja, para advogar entre vocês, porque é uma vergonha, de fato e de verdade, seja o motivo que for, a gente tem que comparecer num tribunal para tratar de um assunto que 2 cadeiras, 1 mesa, 2 xícaras de café poderiam resolver. A gente tem que ouvir de um juiz que não sabe se Jesus é com G ou com J, que falou, eu pensei que vocês eram um pouco mais maduros. É terrível. Então, Paulo, quando ele está falando, ele falou, ei, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? E isso não quer dizer apenas pessoas que não são cristãs. Às vezes, por causa da minha imaturidade, eu vou conversar com alguém que chegou ontem, ou tem 13 anos de idade. Não estou menosprezando as meninas de 13 nem os piá de 13, mas eu já vi pessoas com 20 e poucos anos se aconselhando com adolescente. Na verdade, eu tenho uma ressalva se a diferença de idade é muito grande no círculo de amizade, pelo menos na questão de adolescente e jovem adulto, e também de alguém muito adulto, né, com amizade de círculo social. Não estou falando de amizade de tipo, eu me considero amigo dos filhos do Márcio, do Lauro, só que a gente não tem um círculo de amizade onde vou passar e pegar seus filhos, a gente vai tomar um café porque a gente é amigo. E isso eu não aprendi na igreja, querido. Minha mãe não deixava eu ter amizade com pessoas que tivessem aí 7 ou 8 anos de diferença. Falei, Alex, eles vivem uma realidade que você não vive, e você não tem maturidade. Alexandre, né, porque eu me chamo de Alex. Você não tem maturidade para caminhar no nível que eles estão. E se eles rebaixam para o seu nível, significa que eles estão atrasados na maturidade deles. E você não pode ser o responsável por isso, por fomentar isso. Então, voltando para cá, porque essa questão da paz aqui é muito interessante. Nós precisamos saber trazer reconciliação entre os liderados. Quando a gente tem uma situação complicada, e haverão situações controversas entre os irmãos, é comum, se podemos chamar de comum, mas acontece, né, de as pessoas que estão no meio da situação complicada não conseguirem ver a solução. Por quê? Porque a poeira levanta, os ânimos levantam, comum, normal, gente, e a gente não consegue enxergar uma solução. Então quem que enxerga geralmente? Aquele que está fora. Comum, e glória a Deus por isso. Mas aquele que está fora precisa ter o mesmo entendimento de fé, precisa ser alguém pelo menos experimentado na palavra. Precisam ser pessoas que temam ao Senhor e que queiram ser imparciais. Como assim? Eu conheço o Nando, então eu vou puxar a sardinha para o lado do Nando, porque eu conheço ele na situação, então vou favorecer ele. Não. Existe um que precisa ser envergonhado numa confusão entre os irmãos. O nome dele é Satanás, o diabo, o cão. Ele precisa ser envergonhado, não os irmãos. E precisa um ser exaltado, Cristo Jesus, que é aquele que morreu para que tivéssemos uma aliança. A oração de João 17, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai. Então, por causa da aliança feita no sangue de Jesus, toda reconciliação precisa visar o propósito de Cristo nessa aliança. Então, precisamos ser cristãos que estabelecemos a paz, porque servimos a um príncipe da paz, amém? Principalmente quando isso é coisa de adolescente, né? Espero que não aconteça com vocês, de ficar querendo, eu tenho uma rixa com alguém, e eu quero que o amigo em comum também tenha uma rixa com ela. Não, mas você é minha best, você precisa comprar a minha briga. Você é meu parça, você precisa ficar do meu lado. Se alguém fizer essa proposta para você, sabe o que você faz? Fala uma frase curta, porém bem impactante: vai te converter.
A reconciliação envergonha Satanás, enobrece a igreja e glorifica a Deus. Amém? A reconciliação envergonha Satanás, enobrece a igreja e glorifica a Deus. Provérbios 15, 18. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Então você vai para um conflito, você está com sangue quente, esfria. Pode dar ruim. Alex, eu não consegui esfriar. Então, contando até 10, conta até 1000. Mas não vai para uma discórdia, e discórdia é comum acontecer com sangue quente. Não vai. E daí quando você acalma, você vai conseguir acalmar os conflitos. Ninguém acalma o conflito jogando gasolina no fogo. Amém? Então, paz é o quarto. Quinto, verdade e posicionamento. É quando o líder se posiciona diante de Deus e faz o que ele pediu. Se queremos agradar a Deus, nem sempre conseguiremos agradar aos homens. Se queremos agradar a Deus, nem sempre conseguiremos agradar aos homens. Se quisermos agradar a Deus, nem sempre conseguiremos agradar aos homens. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Quem você acha que Paulo escolheu agradar? Ou eu estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A nossa liderança, ela precisa apontar para o alto, pois nenhuma autoridade teríamos se do alto não fosse concedida. Se ao apontar, se a nossa liderança, se a nossa conduta como um cristão comum aponta para o alto, e nessa conduta é possível alcançar o coração e agradar pessoas, glória a Deus. Mas se eu tiver que decidir entre agradar a Deus e agradar as pessoas, na minha atitude de apontar para o alto, me perdoem, eu vou agradar a Deus. Como que a gente vai se cercar de pessoas que vão ficar felizes com o meu posicionamento de agradar a Deus, quando o desejo delas também for agradar a Deus? Então, quando você estiver empreendendo algo, seja em qualquer esfera da sua vida, onde você vai, junto com pessoas, planejar alguma coisa, se o nome de Cristo não estiver num lugar mais alto, foge, chuta que é laço. Foge que é chave de cadeia. Porque se Cristo não for glorificado no empreendimento, e seja, eu não estou falando de empreendimento apenas de negócios. Empreender significa iniciar algo que foi feito com base no planejamento. Você pode empreender uma viagem, pode empreender uma fuga. Até geralmente tem algum jornalismo, né? E o Elemento empreendeu fuga. Ele começou a fazer algo. Tudo aquilo que você vai começar a fazer, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, querido, isso é um posicionamento. E as pessoas à sua volta, se elas têm o mesmo desejo de fazer a mesma coisa, você vai estar fechado com elas e elas vão se alegrar. Agora, é perceptível quando existe uma oposição. Não, mas eu acho que isso não tem nada a ver fazer isso aqui. Não tem nada a ver, eu acho que é muito radical aqui. Aí vai existir uma decisão: agradar homens ou agradar a Deus. Eu não tenho como desagradar ou decidir não agradar aquele que morreu por mim. Então, querido, fazer que nem Abraão e Ló, não dá mais para continuar junto. Por quê? Porque foi Ele que chamou, foi Ele que respaldou a minha caminhada. E se nós não vamos caminhar, e na nossa jornada não existe o desejo mútuo de fazer o nome de Jesus conhecido e engrandecido, então eu continuo te amando, respeito, mas não concordo contigo. O nosso centro de conversa passa a ser o portão, não mais a mesa. Isso é sério. Por quê? Porque a Bíblia fala em Salmos 1 sobre aqueles que se detêm na roda. Uma coisa é você passar pela roda dos escarnecedores, tudo bom, tudo legal, tranquilo. Outra coisa é você se deter ali, você gastar o tempo da sua vida que foi redimida pelo Espírito Santo, por Jesus, e está sendo dirigida pelo Espírito Santo, para acabar sendo influenciado e não sendo influência. Então, posicionamento é algo muito,
mas muito sério a respeito daquilo que Deus deseja fazer. E Ele só pode fazer Deus pode fazer o que Ele quiser, amém? Se Ele quiser levantar, pegar aqui uma bola, o senhor Wilson, para quem assistiu o Náufrago, e usar ela para curar as pessoas, pode fazer. Deus faz o que Ele quiser, mas Ele quer fazer através da sua vida, amém? Ele quer fazer através da nossa vida, amém? Nós precisamos estar no lugar que Ele nos chama para fazer isso. Posicionamento. Se Deus vai entregar algo só daqui a uns... Eu falei isso esses dias, no final de uma palavra, acho que uns 2 domingos atrás. Se Deus deseja entregar algo para nós daqui 3 anos, num lugar, eu não estou falando lugar físico, estou falando de posicionamento, Ele vai nos encontrar lá? Se continuarmos a caminhar da forma que estamos caminhando, Ele vai nos encontrar no lugar que Ele nos chamou para entregar isso para as nossas vidas? Ou Ele vai chegar lá sozinho? Era para o Alex estar aqui. Senhor, eu vi o Senhor chegando e me escondi atrás da árvore. Poxa, você perdeu. Eu tinha algo para manifestar hoje na sua vida, mas só se você tivesse permanecido posicionado. Mas você perdeu. Nossa liderança a nossa cristandade precisa apontar para o alto. Igreja não é democracia. E isso nós precisamos aprender. Igreja não é democracia, onde a gente, vamos voltar ao estilo que a igreja vai ser. Um define uma coisa, outro define outra, outro define outra, outro define outra, outro define outra, e daí a gente já não tem mais identidade, não sabe para onde está indo, estamos indo de qualquer forma. Não, igreja é teocracia. Existe um dono da igreja, o nome dele é Jesus Cristo. Quando Ele falou, edificarei minha igreja, Ele falou, eu edificarei, ou seja, ela é minha. Quando Ele fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, se um rei diz que ele edificaria a sua própria igreja, e que ele disse, apacenta as minhas ovelhas, ele é o rei, e dele é a vontade, e dele é a forma que isso precisa acontecer. Estou dizendo que nós não vamos ouvir ninguém, queridos, estamos aqui prontos para ouvir todo mundo, e queremos ouvir e aprender com muitas pessoas, mas a igreja não é casa da mãe Joana. Existe uma responsabilidade muito grande em fazer o que a gente faz. Existe um propósito maior do que as nossas vidas. E eu sei o quanto custou não ir para Nova Zelândia, ir para a casinha. Eu sei o quanto custou plantar a vida daquele casal, com um filho com uma enfermidade, abrindo mão de uma empresa, sendo rejeitado por todos, para que alguma coisa acontecesse com aquelas 12 pessoas que estavam lá no início. E se aconteceu alguma coisa, é porque Deus quis fazer. Tudo vem dele, por ele e para ele, mas através de pessoas que posicionaram-se invariavelmente. Posicionamento na vida dos nossos pastores permitiu em Deus que eles alcançassem o que eles alcançaram. O nosso posicionamento em Deus vai fazer com que o que foi alcançado permaneça e aumente cada vez mais. Por quê? Porque o propósito é maior do que as nossas vidas. E jamais poderemos, em detrimento da vontade de Deus, querer agradar pessoas. Jamais. Não, eu prefiro que a vontade de Deus pereça, mas eu preciso agradar essa pessoa. Não, não existe isso. Nós não somos o centro do Evangelho, muito menos o ponto fraco de Deus. Até sangra os ouvidos de ouvir isso. Nós estamos numa geração de acesso fácil. Você procura, pesquisa várias coisas no Google. Na década de 90, o pai dos pobres, o pai dos burros. Piadas à parte. O pai dos burros era chamado de dicionário. Ele foi substituído pelo Wikipédia e pelo Google. E é fácil da gente cair em algumas mentiras, ainda que muito bem fundamentadas, que estão espalhadas pela internet. Então nós somos a geração que mais tem acesso fácil à informação, amém? Cuidado com isso. Informação é uma arma. Você pode defender, você pode se matar, você pode ferir alguém. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Se somos filhos, precisamos aprender que existe um pai, e a vontade desse pai é que prevalece.
O nosso posicionamento precisa ser sempre com base na verdade de Cristo e não na nossa. Eu acho que Jesus não morreu para que eu achasse alguma coisa. Na verdade, Ele morreu para que eu fosse achado por Ele, mas Ele me chamou para ter convicção. Uma vez eu estava conversando com a pastora, já em treinamento para assumir a igreja, e eu caí na besteira de falar eu acho. Eu falei: Alex, você não está nessa altura do campeonato numa posição de falar eu acho. Você não tem que achar, você tem que ter certeza. Isso é posicionamento? Porque quando fala eu acho, é um eufemismo. Eufemismo é a forma de você amaciar as coisas, deixar elas mais palatáveis, dar uma nutelada na situação. E muitas vezes eu entendi que eu falava eu acho para que aquilo não fosse uma verdade contundente. Então não fomos chamados para achar, querido, nós fomos chamados para saber, para ter pleno conhecimento. E se eu não sei, eu busco aprender, eu pergunto, mas eu preciso ter convicção, porque eu não posso achar que eu sou salvo. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Quantos acham que são salvos aqui? Não, querido, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das que se esperam. Então eu não acho, eu tenho certeza. Quantos acham que Jesus vai voltar? Eu tenho certeza. Por quê? Porque está na palavra, e a palavra é inerrável, é inerrante, é infalível, inabalável. Ela é a mesma ontem, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não muda. Então se está na palavra que Jesus vai voltar, então eu tenho certeza de que Ele vai voltar, e ponto final. A Bíblia não está sob discussão, ela é a palavra de Deus, mais atual do que o jornal de amanhã. Glória a Deus. E como é que eu faço para ter essa certeza, estar bem posicionado? Palavra. Como é que eu faço para ter uma casa inabalável, que vai resistir às intempéries, os ventos, o mar, os rios batendo contra ela? Se eu firmar a minha casa na palavra. Enquanto eu ficar somente com o que os outros falam do Evangelho, a minha convicção vai estar com base no achismo. E não existe como ter convicção com base no achismo. Então eu sempre vou achar. Eu acho que é. Talvez Jesus seja o Filho de Deus. Eu acho que Ele ressuscitou. Se eu não me engano, eu acho que foi na quarta-feira. Convicção. E o que me dá convicção? Conhecer a palavra. A única forma de eu me posicionar no Evangelho é pela palavra, é conhecer a palavra, e não apenas conhecê-la, como alguém que fica lendo para debater. Não, é permitir que a palavra dele imprima em mim a sua natureza. Se vocês estiverem em mim, Jesus disse, e as minhas palavras estiverem em vós, então vocês podem pedir tudo. Então precisamos estar em Cristo, e a palavra dele precisa estar em nós. Você já leu a sua Bíblia hoje? Glória a Deus. E último, não é o último não. Santidade e pureza. Eu dou glória a Deus, porque tem um mês que está pronto isso aqui. E não tenho problema nenhum se tivesse que escrever hoje. Santidade e pureza. O que é santidade? Já percebeu que a gente fala bastante coisa sobre santidade? Eu não estou falando que está errado, não. Santidade é ser separado, não ter pecado, um monte de coisa. A gente fala que é um monte de coisa de santidade, e muitas delas estão certas, mas basicamente vamos simplificar. Não estou falando que você está falando está errado, e não estou falando que eu acho também. Para mim isso é uma convicção. Como ser santo? Parecendo com Jesus. Simples. E como que eu pareço com Jesus? Conhecendo a Jesus. E como que eu ouço Jesus? Ouvindo David Leonardo. Aqui, não tem a Bíblia escrita aqui, né? Tem escrita, mas não tem ela impressa, né? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. Então, queridos, não dá para romantizar o Evangelho. Não dá para a gente levar mais ou menos.
Santidade e pureza. Quando não estamos em santidade, também perdemos autoridade para resgatar pessoas que têm esse mesmo problema. Ninguém sujo lava alguém sujo. A Bíblia fala: quem é limpo, limpe-se ainda mais. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Porque a Bíblia está incentivando a pecar? Não, ela só está falando: já que você está pecando, se lambuza. Alex, mas eu consigo ser 100% limpo em Cristo, quando o Espírito Santo habita em mim. Eu estou num processo contínuo e cotidiano de transformação, purificação e aperfeiçoamento. Ou seja, estou me parecendo com Jesus. E quando eu me pareço dia após dia com Jesus, eu experimento a santidade bíblica. Não é o que eu acho que precisa ser feito, é o que eu faço que Jesus disse que eu preciso fazer. Então eu sou santo. Simples assim. Por quê? Porque Ele é santo. Somente por causa disso. Então, como ser santo? Observe Jesus. E quando a gente conseguir observar Jesus, a gente pode dizer: sejam meus imitadores. Observe Jesus. Observe a Jesus, querido. E sabia que as pessoas vão observar Jesus em você? Eles vão observar Jesus na palavra, mas eles vão comparar se o que é dito com ele está paralelo, está casando com aquele que está dizendo. Então, aquilo que você faz fala sobre quem você serve. Aquilo que eu faço fala sobre a quem eu sirvo. Aquilo que eu faço, mais grave ainda, pode honrar ou envergonhar o Evangelho de Cristo. Então, que eu possa encontrar santidade. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, amém. Não é fácil andar em santidade, ou é? Não. Por quê? Porque nós não produzimos naturalmente santidade. Por isso o escritor disse: esforcem-se. Vai exigir esforço, dedicação, empenho, resiliência, tentativa de uma vez, da segunda vez, da terceira vez, da 10ª vez, mas não afrouxem, esforcem-se para serem santos. O escritor de Hebreus disse isso porque ele, nas suas próprias palavras, reconhece que isso não é uma habilidade natural do ser humano e nenhuma inclinação da nossa natureza. E ele reconhece também que isso não é fácil, mas é possível. Você já conversou com alguém e foi: pois é, mas não é fácil. Sim, mas é possível. E é impossível até que alguém faça. E existem muitas pessoas fazendo. Se a gente fraquejar, falharemos. E se eu falhar, vamos se arrepender e voltar a nos esforçar novamente. Nós tropeçaremos em muitas coisas, infelizmente, até a volta de Cristo. E às vezes a gente nem quis tropeçar, até porque geralmente tropeço acontece quando a gente bate o pé em algo que a gente não viu. A decisão de ficar prostrado é nossa, e de se levantar e tentar novamente também é nossa. Precisamos ser curados para curar, salvos para resgatar o perdido, santos para alcançar o impuro. E tudo isso nós alcançaremos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Muitas pessoas, e já pensou-se muito disso a respeito até de, na área de jovens. Eu lembro quando a gente já chegou a ministrar isso quando liderávamos jovens. Muitas pessoas acham que impureza é o fato da pessoa não ter tido um relacionamento sexual, ser virgem. Existem muitas pessoas que tiveram uma vida sexualmente ativa aos 12 anos, conheceram Jesus aos 22, com 10 anos de vida sexual ativa, e são mais puros do que muito piá e menina virgem que eu conheço. Nós não produzimos santidade. A pureza é o resultado
da ação contínua do Espírito Santo em nossa vida. E santidade e pureza, querido, não nos deixa de salto alto, de peito estufado. Nos deixa parecido com Jesus. E Jesus, o que ele fez? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus nos ensina. Sabe o que o santo e o puro é? Ele é o menor de todos. Ele é o que mais serve. Ele é o mais disposto a fazer alguma coisa. O santo e o puro, ele não é raça de víbora, bando de pecador, não. O santo e o puro, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, não entristeça o Espírito do Senhor. Por favor, geração, voltem-se a Deus. Voltem-se a Deus antes que seja tarde demais. Isso é o santo e o puro, porque ele sabe que a impureza atrai demônios, e que uma vida debaixo de uma opressão demoníaca é terrível, queridos, terrível. Só quem viveu para dizer o que é. Então o puro e o santo, ele é parecido com Cristo. A pureza, a santidade, ele tem a ver com quebrantamento, com humilhação, auto-humilhação. Nosso relacionamento com Deus nos santifica. Nós precisamos desenvolver intimidade com Deus num nível cada vez mais profundo. Hoje eu estou num nível, e Deus, eu preciso de mais de Ti. E à medida que eu vou precisando mais de Ti, eu vou deixando mais de mim, porque tem muitas coisas, Deus, que estão em mim que não compactuam com a Tua santidade, com a pureza que o Senhor deseja fazer na minha vida. Então eu vou abrindo mão, eu vou rejeitando essas coisas que eu preciso rejeitar. Lembra da palavra do domingo retrasado? Eu vou abrindo mão, não daquilo que o Senhor me deu, mas daquilo que existe em mim, rejeitando a minha natureza, para que a sua natureza habite ricamente em mim. Então cada vez mais eu estou mergulhando profundo no rio de Deus. Capítulo 7. Sétima coisa, se lhe coloque de pé, por gentileza, parecia que está acabando. Pode sentar, brincadeira, fica de pé mesmo. Amor. O mais importante é o amor. O mais importante de tudo isso é o amor. Por quê? Porque se tivermos todas as outras características que a gente falou, e foram quantas? Não, 7 com essa, mas antes dessa. Vocês estão bons em matemática, hein? Se tivermos todas as outras características anteriores, plenas, completas em nossa vida, mas não houver amor, nenhuma delas terá efeito real. Você pode, vamos voltar lá pode ter humildade, mansidão, retidão, paz, verdade e posicionamento, mas se você não tiver amor, elas não terão um efeito como Cristo deseja que elas tenham. 1 Coríntios capítulo 13, tem até música no mundo com isso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, de mover no sobrenatural, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. E isso é tão profundo, queridos, que Paulo, escrevendo isso em capítulo 13 de Coríntios, ele escreve isso após o capítulo 12. E no capítulo 12 ele fala sobre o poder de Deus, a natureza poderosa de Deus. No capítulo 12 ele vai falar dos dons do Espírito Santo, que manifestam o poder de Deus. E falando sobre os dons do Espírito Santo, ele começa a falar a respeito dos dons, meus queridos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, então eu vou ensiná-los. E ele passa a falar sobre cada um dos dons. Então ele começa dizendo a respeito dos dons espirituais, ensinando para que nós não sejamos ignorantes. Só que ele termina capítulo 12 de Coríntios nos aconselhando a buscar com zelo os melhores dons. Então ele fala a respeito dos dons, ensina a respeito de cada um dos dons e nos encoraja: busque com zelo, com dedicação os melhores dons,
Porém, ele continua fazendo uma declaração impressionante, terminando de falar dos dons, do poder de Deus agindo na igreja. E quantos querem os dons? Quantos querem os dons? Amém. Então busque com zelo e com dedicação os melhores dons, é isso que a Bíblia diz. E nós vamos sim manifestar no sobrenatural através dos dons de Deus. Eu sei que Deus já derramou os seus dons sobre muitas vidas e tem feito isso culto após culto, Tadel após Tadel, célula após célula, cesta de glória após cesta de glória. Só que daí ele termina o capítulo 12 e inicia o capítulo 13 dizendo: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ele termina falando do poder do Espírito Santo através dos dons, ensinando a igreja a buscar com zelo o Espírito Santo e buscar os dons, os melhores dons. E daí começa o próximo capítulo. Eu falei dos dons, mas agora eu passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, que é o amor. Não é o amor eros, nem o filéu, ou Filadélfia. É o amor ágape, amor sacrificial. O amor que se gasta pelo próximo, que caminha a segunda milha, que dá a capa e também a túnica. É o amor que busca a paz no meio do caos, que não a busca, que ele traz a paz, que traz a reconciliação na dissensão. É o que age em benefício do próximo, que por causa de Deus empenha a sua própria vida, ainda que lhe custe tudo que ele tem. Ele vai agir em benefício do próximo. Teremos sempre uma escolha diante das circunstâncias, e elas sempre estarão diante da gente, queridos. Mas vamos lidar com elas com as nossas características comuns ou com as características de Cristo? Como que nós vamos encarar as situações que fazem parte da vida cotidiana da igreja? Com aquilo que nós temos, que é natural, ou com aquilo que Cristo tem, que é sobrenatural? Com aquilo que Cristo tem, que junto com os dons, junto com o seu poder, junto com cura, junto com milagres, Ele também nos dá o amor. E o amor sacrificial não é esse amor dodói que todo mundo fala lá fora, a ponto de menosprezar, difamar o amor, dizendo que todas as formas de amor são válidas. Mentira. Por quê? Porque nós somos receptores de um amor e podemos dar um amor segundo aquilo que nós entendemos. Mas nós não somos o amor. Existe um único que é amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se existe alguém que pode dizer o que é amor, é aquele que é. E se Ele é amor, o parâmetro de amor é estabelecido por Ele. E quando nós amamos a Deus e amamos os nossos irmãos, quando eu amo o Mateus e vendo ele fazendo alguma coisa errada, exceto na parte da música, porque essa parte eu não vou conseguir identificar, mas por causa do meu amor por ele, eu falo: cara, isso não é legal, isso não está certo, isso vai prejudicar você, pode prejudicar a sua família, pode prejudicar aqueles que estão começando a engatinhar na fé, pode prejudicar aqueles que estão olhando para você porque ainda não conseguem ver a Jesus, então eles olham para você. E por amor ele muda, por amor primeiramente a Deus e também por causa dos seus irmãos. E Paulo também nos ensina sobre isso. Uma vez ele está falando e ele trouxe um exemplo numa microvisão para exemplificar uma macrovisão. Ele falando: se meu irmão me vê comendo carne, por amor a ele eu paro de comer carne, porque eu não quero ser tropeço para ele. Por amor, somente por amor, para que você consiga receber o máximo de Cristo. Por amor a você e principalmente por amor a Jesus, eu vou me parecer mais com Jesus. O amor ágape nos leva a um nível diferente do amor, porque o primeiro nível de amor é: eu faço por amor a Deus e eu não estou nem aí para os outros. Nem é amor isso, mas vamos chamar de um nível raso de amor. Agora, um nível profundo de amor: eu faço por vocês de muita boa vontade, eu me gastarei e me deixarei gastar por amor a vocês, ainda que amando mais eu seja o menos amado entre vós. Nosso pastor citou várias vezes
O amor vai fazer com que eu não considere a minha vida preciosa para mim mesmo, mas a sua é preciosa para mim mesmo. Esse é o padrão do amor. Quantos já, por amor, abriram mão de um sono para que pudesse servir a vida de alguém? Abriram mão do descanso para que um casal pudesse ter um pouco de paz, porque eles estavam brigando. Gastaram um pouco mais de gasolina, porque a volta precisou ficar um pouco mais longa, porque o abençoado ainda não entendeu, mas por amor a ele vale a pena eu gastar. Se detiveram num caminho por amor, para que de alguma forma aquela pessoa pudesse conhecer um pouco mais, 1% a mais de Cristo. Isso é característica de Jesus, querido. E ele mesmo impulsionou Felipe, quando estava descendo para a Etiópia, um oficial da rainha de Candace. Ele era eunuco, e o Espírito Santo veio e falou para Felipe: vai correndo no lado da sua carruagem. O amor de Felipe pelo perdido fez com que ele corresse na mesma velocidade que um homem que estava dentro de uma carruagem puxada por cavalos. E se ele era um alto escalão, não era uma carruagem simples. Por baixo, 2 cavalos e uma carruagem fechada. E ele estava correndo do lado. O Espírito Santo falava: vai lá, porque eu quero salvar aquele carinha lá. E ele correndo, esbaforido. Creio que não, porque eles tinham uma boa condição física. Ei, você entende o que você está lendo? Como é que eu vou entender se não tem ninguém para que pudesse me explicar? Eu poderia estar fazendo a minha obra, eunuco, tranquilo, dentro da minha área de conforto, mas eu estou correndo aqui do teu lado porque eu estou dizendo: eu quero te explicar a respeito do que você está lendo. O eunuco para a carruagem, ele entra naquela carruagem e ele começa a explicar Cristo desde os profetas. Próxima parada, o eunuco para a carruagem e fala: o que me impede de ser batizado? Porque eu vejo ali água. Ali, de nada, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou dos mortos. O que vai fazer a gente mover no sobrenatural é o amor que nós temos por Deus, para que a gente possa copiá-lo em suas características, e o amor que nós temos pelas pessoas, para que Cristo seja gerado nelas, ainda que isso nos cause dor. Paulo falou: ó insensatos Gálatas, até quando eu vos sofrerei, para que Cristo seja gerado em vocês? O verdadeiro cristão não teme encaminhar a segunda milha e sofrer algumas coisas para que Cristo seja gerado nessa geração. O exemplo disso é Cristo. Ele sofreu no Getsemane a ponto de suar sangue, mas quando ele percebeu que se ele não passasse pela separação, o castigo da separação de Deus, ia dar ruim para mim e para você, então ele falou: por amor à sua vontade, Deus, e por amor a essa multidão de pecadores que não vão conseguir se eu não fizer isso, então me dê a minha cruz. Permitam que os meus algozes me encontrem, dilacerem a minha carne para que eles sejam salvos. Porque foi isso que aconteceu logo após ele descer daquele monte. Judas o encontra, o beija e Jesus é preso. E eu quero orar contigo, queridos. Mais uma vez, como eu falei naquela vez, eu não julgo que eu tenha alcançado. Então não, eu não tenho plenamente essas características habitando ricamente em mim. Não, querido, eu estou lutando para me parecer com Jesus. E tem dias que parecem mais difíceis que outros, mas eu não vou desistir. Por amor a Deus. Por amor a vocês. Por amor ao legado de pessoas que derramaram suor, sangue e lágrimas para trazer o que nós estamos vivendo até hoje. A começar pelos apóstolos, os heróis da fé, culminando um pouco antes de nós, os nossos pastores. Eu não tenho o direito de fazer diferente. Eu não posso fazer diferente. Se eu quero de fato ser um seguidor de Cristo, eu preciso pisar no mesmo caminho que Ele pisou.
Então, se é o desejo do seu coração, querido, saia do seu lugar, vamos ter um momento de adoração. Perdão, passei 8 minutos. Se tu olhares, Senhor, Nós vamos viver o sobrenatural, sim, queridos. Mas o sobrenatural, ele vai produzir algo poderoso, muito mais em outros do que propriamente em nós. Mas um desejo eu tenho de ser transformado.